Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês mais uma vez sobre genética mendeliana, especificamente sobre os grupos sanguíneos AB0, RH e MN. A gente vai ter uma discussão um pouco extensa sobre o tema. Mas antes eu gostaria de lembrar que é importante que você faça pequenas pausas ao longo desse vídeo e que de posse dessas pausas você consiga fazer alguns registros. Lembre que é fundamental que você elabore questões relacionadas ao tema. Só há aprendizagem se existir protagonismo. Então é fundamental que você participe desse processo. Bem, os nossos objetivos então hoje serão compreender os diferentes tipos sanguíneos, compreender as bases metodológicas dos mecanismos de transfusão e compreender a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, uma doença que afeta algumas crianças ainda nesse mundo e está relacionado diretamente com o fator RH. No que diz respeito ao sistema AB0, também chamado de ABO, nós temos um gene com herança mendeliana simples. Ele é um gene que apresenta 3 alelos. Significa dizer, então, que eu posso ter um maior número de genótipos, né? E aí, nessa tabelinha, eu organizei os genótipos possíveis, os grupos sanguíneos atribuídos a esses genótipos, os aglutinogênios, que são as substâncias depositadas na superfície da hemácia que tipificam o grupo sanguíneo, e as aglutininas, que são os anticorpos que a gente produz aos aglutinogênios que não estão presentes no nosso corpo. Bem, um genótipo possível, ou dois genótipos possíveis, seria a combinação do alelo IA com outro alelo IA ou do alelo IA com um alelo izinho. Nessa situação, a gente define que o grupo sanguíneo é o grupo sanguíneo A. E isso está relacionado ao gene IA, expressar uma enzima que está relacionada com a deposição da acetilgalactosamina na superfície das hemácias. E aí, para tipificar esse grupo sanguíneo, ao invés de a gente chamar de acetilgalactosamina, a gente diz que esse cara possui o aglutinogênio A. Bem, como diferentes bactérias também apresentam esse tipo de antígeno na superfície da parede, é muito comum a gente já ter uma resposta definida para esse conjunto de elementos antigênicos. Então, se eu sou um indivíduo que possui o aglutinogênio A, eu identifico tudo que for diferente como sendo antigênico e promovo uma resposta contra ele. Por isso, um indivíduo que tem sangue A, ele vai produzir aglutininas anti-B. Chama atenção para a forma desse anticorpo. Esse anticorpo anti-B, ele vai precisar reagir, obviamente, com o aglutinogênio do tipo B. Bem, uma outra combinação possível é a IB-IB ou IB-zinho. Nessa situação, o sujeito vai apresentar sangue B. Significa dizer que o alelo IB expressa uma enzima que está relacionada com a síntese, com a deposição da galactose na superfície das hemácias. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para, ao invés de nós reproduzirmos esse termo galactose o tempo todo, nós abreviamos, criamos uma simbologia, uma anotação e falamos que ele possui o aglutinogênio do tipo B. Sendo ele portador do aglutinogênio B, existindo a possibilidade de que outras bactérias expressem esse conjunto de antígenos, fatalmente esse sujeito então vai apresentar as aglutininas anti-A na superfície da hemácia. O indivíduo que tem sangue AB, ele apresenta o genótipo IA e B, é um caso típico de codominância, né, onde você tem uma expressão diferencial dos genes, e aí, obviamente, que se ele tem os dois tipos de aglutinogênios localizados na superfície das hemácias, ele não vai possuir nenhum tipo de aglutininas. Uma outra possibilidade é o sujeito izinho-izinho. Esse sujeito izinho-izinho ele é chamado de zero, ou a denominação correta seria zero, exatamente porque ele não possui, né, ele não expressa nenhuma enzima capaz de depositar aglutinogênios na superfície das hemácias. Mas, em contrapartida, ele acaba produzindo os dois tipos de aglutininas, tanto as aglutininas anti-A quanto as aglutininas anti-B. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Repare que o aglutinogênio A tem a forma de uma bolinha e ele está depositado sobre um pininho. O aglutinogênio B ele tem uma forma de quadradinho, um losango, e também está depositado sobre um pininho. Repare que o indivíduo AB apresenta os dois aglutinogênios depositados nesse pininho e que o zero não possui o aglutinogênio. Esse pininho ele é chamado de substância H. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essa tal substância H. Antes eu queria que você compreendesse comigo como é que se dá os mecanismos básicos de transfusão. E o questionamento é:
Quando um sujeito necessita receber um dado volume de sangue, ele precisa receber esse volume de sangue para quê? Qual é o meu objetivo nesse mecanismo de transfusão? Na maior parte dos casos, o que a gente quer é aumentar o número de hemácias, para que a gente consiga restabelecer a oxigenação tecidual. Significa dizer, então, que as hemácias do doador, elas precisam ser viáveis no sangue do receptor. As hemácias que vão ser sempre viáveis são aquelas que não possuem aglutinogênio, são aquelas que não apresentam nenhuma possibilidade de serem rejeitadas do sangue de um receptor. Por isso, o sujeito que tem sangue zero, ele é considerado um doador universal. Ele pode doar sangue para o A, ele pode doar sangue para o sujeito B e ele também pode doar sangue para o sujeito AB. Da mesma forma que o O é doador universal, o AB ele é considerado um receptor universal, porque ele não possui nenhum tipo de aglutininas localizadas no seu plasma para controlar, para combater esses elementos antigênicos que porventura entrem numa transfusão. Só um detalhe, quando eu tiver uma doação em que não existir compatibilidade sanguínea, o volume precisa ser limitado, porque se a gente aumenta demais o volume sanguíneo que está sendo transfundido, a gente também está aumentando o aporte de aglutininas, e isso pode trazer algum problema para essas hemácias residuais que ainda existem no sangue do receptor. Então, se o mecanismo de transfusão for entre indivíduos que pertencem a grupos sanguíneos distintos, esse volume doado precisa ser reduzido. Eu tenho uma maior liberação entre indivíduos que apresentam compatibilidade sanguínea. E agora eu chamo a atenção para aquele fato que eu havia dito anteriormente, para tal da presença da substância H. A tipagem sanguínea para o AB0, ela é um caso de interação gênica. São dois genes que interagem para determinar o tipo sanguíneo. Você tem um gene I condicionando ou não o depósito do aglutinogênio na superfície da hemácia. E você tem um gene H que está relacionado com a síntese daquela substância H que vai, então, permitir que haja o depósito do aglutinogênio. O alelo Hzão, ele é dominante e aí ele faz com que você tenha a formação dessa substância H na superfície da hemácia. O alelo Hzinho é o recessivo e aí você não tem o depósito na superfície da hemácia. Significa dizer que um sujeito que é Hzão ou Hzinho, ele apresenta a substância H na superfície das hemácias. O sujeito que é Hzinho, ele não possui essa substância H localizada na superfície das hemácias. Significa dizer então que um sujeito que tem sangue, que tem genótipo A, B ou AB, ele pode expressar a característica do zero se ele for Hzinho. É um efeito chamado de efeito Bombaim ou falso zero. Isso é algo notável dentro da tipagem sanguínea. O outro grupo sanguíneo que também é de grande relevância está relacionado ao fator RH. O fator RH ele é definido por um gene R, com um alelo dominante e um alelo recessivo. Significa dizer que na minha tabela de genótipos eu posso apresentar o genótipo Rzão ou Rzinho. Nesse caso, o sujeito vai ser dito RH positivo, exatamente porque ele possui o fator RH. O fator RH está presente na superfície das hemácias. Caso o sujeito seja Rzinho, ele é RH negativo, significa dizer que o fator RH está ausente, que ele não possui esse fator RH na superfície das hemácias. O problema relacionado ao fator RH está relacionado a uma doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Mas, Felipe, do que se trata essa doença? Bem, se você tem um pai RH positivo e uma mãe RH negativo e a sua prole sai um filho RH positivo, você vai ter a sensibilização dessa mãe. Felipe, por que disso? Porque no momento do parto você vai ter a ruptura dos vasos placentários. E aí é possível que algumas hemácias fetais entrem no sangue materno. Bem, se a mãe é RH negativo e as hemácias no sangue circulante provenientes do feto são RH positivo, ela se torna sensível, ou seja, ela produz anticorpos anti-RH. Obviamente que essa primeira criança não vai ser afetada por nenhuma anormalidade, ela já veio ao mundo. O problema estariam nas gravidezes futuras. Se eu tiver um pai ainda RH positivo, a mesma mãe sensível e a prole for RH positivo, aí a minha prole passa a ser afetada por essa característica. Felipe, por quê? Porque os anticorpos anti-RH que estão presentes no sangue materno vão ser transferidos via placentária para esse filhote
e aí ele passa a ter as suas hemácias aglutinando com esses anticorpos e sendo destruídas por eles. Atenção para a imagem. Nessa imagem eu consigo ver o desenvolvimento da doença. Na primeira gravidez, eu identifico a mãe RH negativo, identifico a presença das hemácias com o fator RH no feto, e são essas hemácias que vão sensibilizar a mãe no momento do parto. E aí, na minha segunda gravidez, esses anticorpos anti-RH que estão no sangue materno serão transfundidos via placentária para o sangue fetal, e aí essa criança passa a ser afetada por essa característica. Mas existem formas da gente evitar isso, né? Isso não necessariamente hoje é um padrão. Para isso, basta que após o trabalho de parto, a mãe receba anticorpos anti-RH. Porque aí esse soro, contendo anticorpos anti-RH, vão destruir as hemácias fetais antes mesmo que a mãe seja sensibilizada. Isso foi algo revolucionário na história da medicina. Muitas crianças foram salvas em função dessa descoberta. As características da doença, se você destrói as hemácias fetais, essa criança ela vai desenvolver anemia, uma síndrome caracterizada pela redução da oxigenação tecidual. Como a hemoglobina vai para o plasma e ela resulta na produção de um pigmento chamado de biliverdina, ela acaba ficando com uma coloração amarelada, icterícia é o nome desse processo. Bem, como você tem uma alta taxa de destruição, a medula óssea vermelha tenta repor rapidamente essas hemácias, né, que estão sendo destruídas, e aí a gente acaba não tendo a fase de maturação, que é quando a hemácia assume a forma de um disco bicôncavo, é onde ela perde núcleo, perde material citoplasmático. Então essas novas hemácias que são lançadas no plasma são hemácias que têm uma forma plástica, né, uma forma esférica, elas têm núcleo, elas têm componentes citoplasmáticos, elas têm uma eficiência muito pequena no transporte de gases. Eu vou desenvolver hepato e esplenomegalia, né? São os dois principais órgãos que estão relacionados com a degradação dessas hemácias aglutinadas. E é possível que se desenvolva uma síndrome chamada de kernictérios, que é um padrão de retardo mental por conta do depósito do pigmento que estava livre no plasma no tecido encefálico, né? Você tem um processo degenerativo que afeta, obviamente, todo o desenvolvimento do encéfalo dessa criança. O tratamento, caso a mãe não tenha sido previamente tratada, é sanguíneo, transfusão. Você precisa remover todo esse volume de sangue do recém-nascido e fazer uma nova adição. É algo extremamente penoso para essa criança que veio ao mundo. O último grupo sanguíneo que a gente costuma discutir é o sistema MN. A gente fala do sistema MN por duas razões. Primeiro, porque ele reflete um padrão de codominância, como a gente vai observar na distribuição de fenótipos, né? O sujeito Mzão, ele tem fenótipo M. O sujeito Nzão, ele tem fenótipo MN. E o sujeito Nzão, ele apresenta um fenótipo N. Então a gente expressa a codominância no indivíduo heterozigoto. E o outro fator, o qual a gente costuma explorar, o sistema MN, estaria relacionado com cálculos de frequências alélicas, que é algo bastante relevante para a genética de populações, para a gente compreender mecanismos evolutivos, processos migratórios que aconteceram ao longo do tempo para a nossa espécie. Bem, espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês consigam esclarecer essas dúvidas, caso elas existam no evento futuro. É isso, galera. Um beijo!